Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Albeniz de Souza Júnior e estamos aqui para gravar esse vídeo para falarmos de um assunto de introdução à sociologia de nível médio, chamado Quais são os objetos e os objetivos da sociologia? Então é o seguinte, galera. Tem o primeiro vídeo que são 3 falácias contra a sociologia, onde a gente aborda algumas questões introdutórias e fala exatamente sobre impactos, relações entre ideologia e estudos sociológicos também. Então é um vídeo que eu recomendo que vocês assistam antes desse. Então, e vamos lá. Então, galera, a partir daí a gente entra, né, nessa apresentação. Então aqui a gente traz algumas questões iniciais. Por que estudar a sociedade sob a ótica da ciência, né? Então, a partir daí, por que, né, constituir? Então nós vamos mostrar teorias do século XIX que fizeram todo um levantamento de estudos e de pesquisas para fazer com que a sociedade pudesse ser um objeto de estudo científico, né? Então, a partir daí, esta é uma das nossas questões iniciais. Galera, nossa segunda, por que é importante estudar a sociedade? A gente fala no nosso vídeo anterior muito sobre isso, né? Então, nós temos lá impactos individuais e impactos coletivos do estudo da sociedade. E também, galera, com isso a gente pode pensar, né, de que forma esse conhecimento se relaciona com as nossas vidas. Então a gente pode pensar em políticas públicas, podemos pensar em consciência crítica e analisar a sociedade de uma perspectiva de ter um distanciamento e compreender então compreender essa possibilidade de você fazer análise sobre temas, sobre fatos sociais, em uma perspectiva científica. Beleza, galera? Então tá, vamos lá. Vamos seguindo o bonde então. Falando a partir daí então, vamos para esse tópico. Já que então compreendemos que a sociologia é uma das áreas da ciência, então nós temos aqui, eu trago um trecho, né, do livro Fundamentos de Metodologia Científica, das autoras Marconi e Lakatos. E aqui, galera, o que a gente tem? A gente tem a delimitação das áreas do conhecimento, né, das ciências. Então a gente tem aqui focando diretamente na... Vamos interagir, vamos usar as ferramentas que nós temos. Sim, nós temos um marca-texto. Então aqui a gente vem para ciências chamadas de factuais, né? Vocês podem observar que nós temos a ciência da natureza, física, química, biologia e outras, e nós temos aqui embaixo as ciências sociais, que são aqui o nosso objetivo. Então a gente vem com a canetinha. Nosso objetivo é entender então as ciências sociais. Aqui, segundo a Marconi e Lakatos, no seu livro Fundamentos de Metodologia Científica, nós temos alguns exemplos, né? Então nós temos antropologia cultural, nós temos o direito, nós temos a economia, nós temos a política, nós vamos ver como a política se relaciona com a sociologia. E nós temos também a psicologia social. É claro que aí existem várias outras ramificações, né? A gente pode pensar, por exemplo, a administração também, né? Como ciências sociais aplicadas e tal. Mas enfim, então nós temos aqui. Então o que são as ciências, né? Então aqui em cima, a Marconi Lakatos traz essa definição bem interessante sobre o objetivo, né? Para que nós estudamos a realidade, a natureza e a realidade também. E como tudo isso está interligado de alguma forma. Então vamos lá. A complexidade do universo e a diversidade de fenômenos que nele se manifestam
aliadas à necessidade do homem de estudá-los para poder entendê-los e explicá-los, levaram ao surgimento de diversos ramos de estudo e ciências específicas. Essas necessitam de uma classificação, quer de acordo com sua ordem de complexidade, quer de acordo com o seu conteúdo, objeto e temas. Então, moçada, aqui a gente tem o conhecimento, né, como as autoras falam. Existe uma complexidade no universo, nosso planeta, na natureza e também na humanidade. Nós vemos aqui o direito, por exemplo, né, como estudar as ordens, as leis vigentes na sociedade. Então, tudo isso implica aí em áreas do conhecimento específicas. Tranquilo? Então, situamos, então nós vamos seguindo em frente. A partir daí, então, a gente consegue compreender que cada uma dessas áreas da ciência, elas vão ter um objeto de estudo específico, tá certo? Elas vão ter um objeto de estudo específico. Então, galera, por exemplo, qual seria o objeto de estudo da física? Então, a gente sabe que, por exemplo, a eletricidade, a gravidade, a aceleração e o movimento de corpos, por exemplo, são objetos de estudo da física. Na biologia, nós temos os organismos que possuem células, enfim, os seres vivos são objetos de estudo da biologia. Na química, nós temos os elementos, o oxigênio, o carbono, toda aquela tabela periódica que vocês amam. Então, a partir daí, galera, qual seria o objeto de estudo da sociologia? É isso que nós vamos. Será que o próprio nome já a condena? Então, galera, a gente pode pensar que enquanto ciência, a sociologia estuda os fenômenos sociais. Então, o estudo dos fenômenos sociais, das relações, né, que os indivíduos estabelecem entre os próprios indivíduos, como isso é criado, né? Então aqui a gente tem estudo dos fenômenos sociais, relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios. Então essas relações, um estudo das relações sociais, como nossas relações geram normas de comportamento, atitudes, a formação de grupos, né, de identidade, por exemplo, você que gosta de ouvir música K-pop, por exemplo, você que gosta de ouvir funk, você que gosta de fazer batalha de rima, você forma um grupo, esse grupo vai ter uma identidade própria, uma forma de se expressar na sociedade. Então, elaboração de ideias sobre esses mesmos grupos. Então, a sociologia, nós vamos observar que ela faz parte de um conjunto grande dentro das ciências sociais, né? Então, aí nós temos alguns temas como política, economia, cultura e outras questões também, como os objetos que a sociologia utiliza para fazer essa análise científica da sociedade. Então, aqui, galera, eu não gostaria de chamar de divisão, né? Mas eu coloquei aqui como objetivos das ciências sociais. Galera, sempre lembrando que no final aí nós vamos colocar as referências bibliográficas. Enfim, meu povo, vamos lá então. Então, nós temos aí 3 grandes áreas que são as áreas de estudo, né, das ciências sociais. Então, assim, a sociologia ela está lá dentro de uma dessas áreas. Então, aqui, galera, vamos lá. A gente tem a nossa primeira, que é a antropologia. Então, a antropologia, a gente pode pensar que a antropologia se desenvolve como uma área do conhecimento científico no século XIX, estudando populações que eram consideradas os povos primitivos ou não classificados como primitivos, né? Mas posteriormente esse conceito já foi refutado dentro da área. Temos os chamados também como populações não ocidentais, não pertencentes ao continente europeu. Então, só que no meados do século XX, a antropologia passou a olhar e a observar também
o comportamento humano e as ações, o homem na sua integralidade, na área urbana também. Então a antropologia passa a ser um estudo também da área do homem na sua integralidade e um estudo sobre o que seria essa ideia da diversidade cultural. Então a gente vai ter várias escolas aí abordando diferentes assuntos em relação à diversidade cultural. Então se atentem a esta questão que é muito importante para a antropologia, né? O objeto aí de estudo da diversidade da cultura humana. Então, galera, posteriormente nós temos aí a ciência política. A ciência política, como o próprio nome condena, né, nós vamos então estudar aí as instituições políticas. Então a gente é uma área que estuda e pesquisa as relações entre o poder, o Estado e a política. Então, como o Estado surge, como ele age hoje, o que diferentes teóricos falam sobre a relação entre Estado, economia, o Estado é neutro, o Estado não é neutro, o Estado pode acabar, o Estado não pode, enfim, então a gente também tem uma área de políticas públicas. No vídeo sobre falácias em relação à sociologia, eu abordei exatamente esta questão aqui envolvendo a importância das políticas públicas, que é um dos impactos coletivos aí da sociologia, são as políticas públicas, né? Então, este é um tópico importantíssimo. Vamos lá, então? Logo em seguida, então, nós temos a nossa querida, aquela que dá o nome à disciplina do ensino médio, que é a sociologia. Então, a sociologia, galera, nós vamos observar que todas essas três áreas, elas estão numa inter-relação. Então, assim, a gente pode, de acordo com um tema específico, né? De acordo com um tema específico, nós podemos ter um objeto navegando por todas as três áreas, por exemplo. Se a gente pensa até nas relações políticas, uma relação entre cultura e política, nós podemos observar do ponto de vista antropológico, do ponto de vista da ciência política e também do ponto de vista da ação das pessoas na sociologia. Então, a sociologia, nós vamos falar muito sobre fatos sociais, inclusive Emile Durkheim, o conceito de Emile Durkheim sobre fatos sociais é muito importante. Então aqui, galera, a gente entende a partir daí relações entre macroestrutura, as macroestruturas sociais, microestruturas, relações entre a economia e a sociedade e também como essas relações podem gerar desigualdades sociais, concentração de renda e etc e tal. Tranquilo? Então, seguindo em frente, meu povo, a partir daí a gente pensa nas áreas de pesquisa das ciências sociais. Galera, o que acontece? As ciências sociais, elas vão ter então, né, nós vimos o objetivo inicial, mas nós temos áreas. Todas as áreas do conhecimento científico, elas estão organizadas através de associações. Então eu coloquei no final do vídeo aí, nós temos algumas referências, onde nós falamos da ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, a ANPOX, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, e a SBS, que é a Sociedade Brasileira de Sociologia. Então a gente tem aqui, né, a antropologia, a ciência política e a sociologia como as nossas três áreas aí de pesquisa. Então, galera, segundo aí o último congresso da ABA, nós temos aí 32 grupos de trabalho dentro da antropologia. Então, a antropologia tem muito seu início lá no século XIX e boa parte do início do século XX, estudando aqueles que foram denominados, né, pela área de conhecimento como populações tradicionais, como povos indígenas e as comunidades quilombolas também, como duas principais grandes áreas aí da antropologia. Mas nós também temos antropologia que estuda o contexto urbano, né, como antropologia da economia, antropologia do consumo, né, tenta entender as relações aí
as relações de consumo na nossa sociedade, como elas acontecem, porque as pessoas consomem coisas o tempo todo, né, e querem essa demanda de inovação, enfim. Nós temos aí o meio ambiente, o estudo da antropologia e o meio ambiente também. Nós temos vários estudos em relação à saúde, inclusive a própria Associação Brasileira de Antropologia divulgou um site muito legal em relação ao coronavírus e à Covid-19 também. Nós temos aí um tema que nós vamos ver que vai permear todas as 3 áreas, que é criminalidade e violência, meu povo. Galera, então vamos lá. Então, a partir daí, a gente tem o esporte. O esporte pode ser um tema estudado aí pela antropologia, né? E a juventude como uma faixa etária, ela pode ter manifestações específicas em diferentes classes, em diferentes contextos regionais também, sim. Dentro da ciência política, a gente tem aqui 17 áreas temáticas da ABCP, no último congresso da ABCP. Algumas aí, comportamento político, né, como as pessoas se comportam aí em relação a ideologias, por exemplo. Organização do Estado, né, Estado e políticas públicas. Então, a gente tem aí essas relações entre o Estado e políticas públicas. Então, logo em seguida, a gente tem o quê? Instituições políticas também. Quais são essas instituições políticas? Por exemplo, executivo, legislativo, judiciário. Política externa, que é a relação, né, entre vários países, como se dá organismos internacionais, relações bilaterais, blocos de interesse, por exemplo. E pensamento político brasileiro seria uma espécie de entender, né, ao longo da história. Muitos estudos foram feitos tentando entender o pensamento político brasileiro. E dentro da sociologia nós temos várias áreas também, né? No último, inclusive é a área que ganha de linhas de grupos de trabalho em congresso, nós temos 41 áreas, grupos chamados de GTs dentro da SBS. Então alguns aí, né, estudos sobre teoria sociológica, cidades do século XXI, sociologia das profissões, né, entender as dinâmicas, por exemplo, agora mesmo nesse momento, alguns analistas sociológicos utilizam o termo de que nós estamos, o mercado e o capitalismo está nos empurrando, né? Então a própria gravação de uma videoaula é uma coisa que ainda não era necessariamente algo que as instituições obrigavam, né? Então a dinâmica aí de mudança nas ocupações e profissões, a questão sindical, né? Porque os trabalhadores se organizam em sindicatos, isso é muito importante, ações coletivas também. O ensino de sociologia, então assim, a sociologia passou a ser implementada no ensino médio em 2009, então a gente tem aí 11 anos de implementação da sociologia como uma disciplina, um componente do ensino médio, então como ela é ensinada, sociologia da arte, sociologia da música, porque teoria do gosto musical é algo muito interessante. Então, assim, por que as pessoas, né, têm determinados gostos musicais, por exemplo. Então, galera, é isso, meu povo. É isso, vamos lá? Estou avançando mais um pouquinho, gente. A gente tem também a questão da violência como um estudo e identidade de gênero, né? A relação entre identidade, como as pessoas, próprios conceitos como o conceito de masculinidade, ele passa por transformações também, como ele muda ao longo do tempo, latido de cachorro também, enfim. Então, galera, só para dar um exemplo para vocês, o meu trabalho a minha dissertação de mestrado e minha monografia foram sobre temas que envolviam, né, vários tópicos aí da antropologia, da ciência política e da sociologia também. Então, por exemplo, na antropologia, criminalidade e violência urbana, meu estudo foi sobre como as cidades, os municípios estavam buscando soluções para um problema considerado público, que era da segurança, né, da violência, da criminalidade, violência e da segurança pública. Então, eu naveguei por essa área, criminalidade e violência urbana, Estado e políticas públicas,
e também usei aí referenciais teóricos da sociologia da violência. Então é importante nós compreendermos que as ciências sociais é uma área interdisciplinar do conhecimento. Tranquilo, galera? Então é isso. Aqui eu já estava vendo para as referências. Então é isso. Caso tenham alguma dúvida, voltem no vídeo, né? Revejam, vejam novamente. Então é isso. Algumas referências aí, né? Vou colocar o link embaixo para vocês também disponível. Então é isso, moçada. A gente tem aqui o nosso livro didático, Sociologia para Jovens do Século XXI, Marconi e Lakatos, né, Fundamentos de Metodologia Científica, e aqui o link da aba da SBS e da ABCP. Tranquilo, meu povo, é isso. Então, tratamos aí sobre o objeto da sociologia e o objetivo das áreas aí que a sociologia engloba dentro das ciências sociais. Beleza? Valeu então!